Boa tarde, pessoal. No vídeo de hoje vou falar sobre fundos de investimentos, que por sinal é uma dúvida muito comum, principalmente para quem está começando a investir. Vou falar quais são os principais tipos de fundo de investimento, qual a diferença entre a gestão ativa e a gestão passiva desses fundos. Vou falar o que são ETFs e como investir nesses fundos. Mas antes de começar o vídeo, peço que se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo com seus amigos. E aí, pessoal? Primeiro eu vou fazer um resumo aqui bem breve sobre o tipo de gestão, gestão ativa e gestão passiva. Depois eu vou mostrar na prática aqui como que funciona, vou compartilhar a tela, vou abrir o bloco de notas, vou mostrar os fundos nas corretoras, como que funciona. Mas primeiro eu vou falar aqui sobre gestão ativa e gestão passiva. O que é um fundo de investimento com gestão ativa? Esse fundo com gestão ativa é quando você compra cotas desse fundo, ou seja, você entrega o dinheiro para o gestor do fundo, e o gestor, ele faz o que ele quiser com aquele dinheiro que você entregou para ele. Mas lógico que respeitando as normas do fundo. Cada tipo de fundo, cada classificação de fundo, ele tem algumas normas de investimentos. Por exemplo, um fundo de ações, ele tem que ter no mínimo 67% dos ativos dele tem que estar alocados em produtos relacionados com ações. Então ele faz o que ele quiser, respeitando as normas do fundo. Então, o fundo de gestão ativa é quando você entrega o dinheiro para o gestor e ele decide o que comprar e o que vender, respeitando as normas do fundo. E o objetivo principal de um fundo de investimento é sempre bater algum índice de referência. Por exemplo, o principal índice de referência de um fundo de investimento de renda fixa é bater o CDI ou bater a taxa Selic. Então, o gestor, ele vai comprar, ele vai vender, tentando superar sempre aquele índice. Então, um fundo de gestão ativa, ele tenta superar algum índice de referência. E agora eu vou explicar o que são os fundos de gestão passiva, os ETFs, que é Exchange Trade Funds em inglês. Esses são os fundos de índice. Para me explicar o que é um fundo de índice, primeiro eu vou explicar o que é um índice. Um índice é uma carteira teórica de ativos. Por exemplo, o nosso principal índice aqui da Bolsa Brasileira do Brasil é o índice Ibovespa. O índice Ibovespa nada mais é do que uma carteira com 72 ações, com pesos diferentes, com percentuais diferentes, e um fundo de índice ele vai replicar essa carteira exatamente como ela é. Por exemplo, no Ibovespa, 5% do Ibovespa são ações da Petrobras, 6% do Itaú, 4% do Bradesco. E um fundo de índice, ele tenta replicar exatamente igual essa carteira. Então, quando o Ibovespa sobe 2%, esse fundo de índice também vai subir 2%. Então, a palavra para fundo de índice aqui, ele acompanha o índice. Então, o fundo de índice acompanha o índice. E um fundo de gestão ativa, ele tenta ganhar do índice. Por exemplo, temos o índice Ibovespa. O índice Ibovespa tem 5% do índice Ibovespa são ações do Itaú. Então, o fundo de índice que faz referência ao Ibovespa, por exemplo, BOVA11, vai lá e compra 5% do Itaú, 5% de Bradesco, 6% de Petrobras, 5% de Vale, nas mesmas proporções que o índice. Aqui é o fundo de índice e aqui é o índice. Esse índice aqui é o índice Ibovespa e esse fundo aqui de índice é o fundo BOVA11. É um dos fundos que replica o índice Ibovespa. Então, o gestor ele compra as mesmas ações para o fundo de índice que tem no índice, pega essas ações aqui, divide em cotas e vende no mercado como se fosse uma ação. Vou mostrar aqui na prática como que faz para comprar o fundo de índice. E por sinal, é uma excelente forma de se investir no mercado de renda variável, ou até mesmo de renda fixa, são os fundos de índice. Agora eu vou compartilhar minha tela aqui para vocês, vou mostrar aqui com mais detalhe como que funciona. Então, vamos lá para a tela. Agora eu vou compartilhar minha tela aqui, eu acho que vai ficar mais simples a explicação. Vamos falar aqui o fundo de gestão ativa. Nesse fundo aqui, vou colocar as características, quem manda é o gestor. Então o gestor, ele vai decidir o que comprar, o que vender, lógico que respeitando as normas do fundo, como eu falei. Cada tipo de fundo, ele tem as normas que ele tem que ser seguida. Um fundo de ação tem que ter 67% em produtos relacionados à ação, fundo de renda fixa tem suas porcentagens que tem que ser aplicado em renda fixa. Então, no fundo de gestão ativa, quem manda é o gestor. E qual que é o objetivo
do fundo de investimento de gestão ativa. O objetivo desse fundo é sempre vencer do índice de referência. Esse índice de referência no mercado de capitais se chama benchmark. Por exemplo, o índice de referência dos fundos de ações, o principal índice de referência que os gestores usam é o Ibovespa. Então, o fundo de ações ele tenta superar o índice Ibovespa. O fundo de gestão ativa ele tenta superar o índice de referência e o fundo de gestão passiva ele apenas acompanha o índice de referência. O engraçado aqui é que na maioria das vezes o fundo de gestão ativa ele não consegue superar o seu índice de referência. Então, os ETFs aí são uma excelente escolha para investir. Então, quem manda é o gestor e o objetivo é sempre superar o índice de referência. O índice de referência pode ser geralmente renda fixa, é o CDI ou é a taxa Selic. Então, ele tenta ganhar desse índice de referência. Agora, vamos aqui para os fundos de gestão passiva, que são o Exchange Trade Fund. Esses fundos, eles acompanham o índice de referência. Por exemplo, o fundo, o ETF BOVA11, ele acompanha o índice Ibovespa. Então, ele não tenta ganhar do índice Ibovespa, ele apenas acompanha o índice Ibovespa. O ETF IVVB11, ele acompanha o índice SP500 nos Estados Unidos em dólar, que é o índice que replica a carteira das 500 principais ações dos Estados Unidos. Então, um fundo de gestão passiva, ele acompanha o seu índice de referência. Então, vamos mostrar agora aqui na prática como que funciona. O que eu vou mostrar qual é essa página aqui é a carteira teórica do índice Bovespa. Por exemplo, o nosso índice Bovespa tem 7%, 7,47% em Itaú, ele tem 5,74% em Bradesco. Olha aqui, ó. As principais participações atuais do índice são as ações de banco. A Petrobras era muito maior do que 5,4%, mas devido à crise do petróleo, a ação da Petrobras caiu, então hoje representa apenas 5,44%. Ambev representa 3%. Petrobras, Peta 3 e Peta 4, aqui é a mesma ação, só com tickets diferentes. Então, Petrobras aqui é 3,33 mais 5,44%. Esse aqui é o índice Ibovespa. O que o fundo de índice BOVA11, que é um dos fundos de índice que replica o Ibovespa, faz? Ele vai lá e compra essas mesmas ações nas mesmas proporções e, como eu falei, coloca em um pacote, divide esse pacote em cotas e vende no mercado financeiro. Aqui tem vários tipos de índice, por exemplo, índice Bovespa, que é o que eu mostrei agora, índice Bovespa 100, que são as principais 100 ações da Bolsa Brasileira. A nossa Bolsa aqui tem mais de 350 ações. Então, para saber os índices aqui no Brasil, tem índice amplo, índice de governança, ou índice de governança, índice de ações com governança corporativa diferenciada. Então, tem vários índices. E, para replicar esses índices, existem os ETFs. Aqui no Brasil, olha aqui, os principais ETFs são BOVA11, que replica o índice Bovespa, BOV11, que também replica o índice Bovespa, IVVB11, que replica aqui no Brasil, em dólar, as principais 500 ações dos Estados Unidos, SMAL11, que replica as Small Caps da Bolsa Brasileira. Esse índice aqui, quando a Bolsa está subindo, é uma excelente forma de ter uma performance melhor que o índice Bovespa. Mas na queda também ele cai mais, na subida sobe mais, mas na queda cai mais. Então agora aqui eu vou mostrar como que se faz para poder comprar esses fundos de investimento. Primeiro eu vou mostrar aqui na plataforma da Rico, é uma das plataformas que eu uso. Vamos comprar aqui os fundos de investimento de gestão ativa. Você vem aqui em fundos de investimento, aí vai aparecer aqui as categorias: fundo de renda fixa, fundo em ações, fundo cambial, fundo multimercado, fundo no exterior, e aqui vai ter a gama de fundos de investimentos que existe. Então são vários fundos. Uma informação que eu li em um livro da CVM, que aqui no Brasil
tem aproximadamente 4 trilhões de reais investidos em fundos de investimento, totalizando aí aproximadamente 17 tipos de fundos de investimento. Então, é muito dinheiro. Então, aqui você escolhe um fundo, aperta em investir, coloca aqui o valor e a assinatura eletrônica. Isso é praticamente igual em todas as corretoras. E agora eu vou mostrar aqui como que se faz para comprar ETF e os fundos imobiliários. Então, para comprar ETF e fundo imobiliário, é a mesma coisa que comprar ações. Você vai ter que abrir o seu home broker. Aqui é uma carteira virtual, então eu separei, esse aqui eu coloquei fundos imobiliários, ETF, para ficar mais organizado. Então eu venho aqui na aba e digito BOVA11 e incluo. Aqui é o índice BOVA11, que esse ETF ele replica o índice Bovespa. Então aperto em comprar, coloco a quantidade que eu quero, por exemplo, 1, e aperto em enviar. E aí, dessa forma, eu compro um ETF do índice Bovespa. Então, e é bem acessível, R$ 75,47. Vamos ver aqui agora quanto está o IVV-B11. Comprando o IVV-B11 é uma excelente forma de investir indiretamente nos Estados Unidos. Olha, R$ 171,21, então aperto em comprar, coloco a quantidade aqui, 1, vai dar R$ 170,25. Então, essa é a forma de se investir em ETFs. Em fundo imobiliário também é a mesma coisa. Vamos colocar um fundo aqui, XPML11, que é um fundo de shopping. A forma é praticamente a mesma. Vai aparecer o fundo aqui. Você vai aparecer em comprar. Não carregou ainda, por isso que o valor está todo zero. Aperta a quantidade, envia a ordem e pronto, você é dono de uma parte do fundo imobiliário. E quando você compra ETF, você está comprando um pacote de ações. Aqui é o gráfico do ETF do IBOV, do Ibovespa, que é o BOVA11. Em 6 meses, como a nossa bolsa caiu, ele também caiu bastante. Ó. Aqui é o gráfico do índice IVVB11, que replica o principal índice dos Estados Unidos. Em 6 meses ele subiu, porque o índice lá caiu, só que como ele reflete o dólar também, ele subiu. Então, pessoal, por hoje foi isso. Espero que tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de ativar as notificações, compartilhar esse vídeo e se inscrever nesse canal. Então vamos lá, pessoal. Vamos enricar junto. Um abraço.